Marcos 16:15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a primeira coisa que nós queremos realmente trazer à memória de vocês é o que é missão, né? Uma missão, o que é missões. Nós, na verdade, como estamos iniciando oficialmente o mês de missões hoje, estamos fazendo essa abertura para o mês de missões, é fundamental que nós possamos relembrar esses conceitos. Nós possamos entender o que realmente Deus diz acerca dessa missão. E quando nós falamos de missão, nós vamos falar de uma tarefa que deve ser feita por alguém amando de outra, né, pessoa. Então, quando eu digo missão, uma missão foi uma tarefa que você vai fazer amando de outra pessoa. E aqui, nós estamos falando missão de um modo geral, cabe qualquer tarefa, né? Então, qualquer tarefa que você recebe de alguém para fazer, né, seria uma missão que você vai fazer. Agora, qual é a nossa missão, não é? Quando nós falamos de missão como igreja, é, claro, cumprir ou fazer a tarefa que nos foi dada. Mas qual a tarefa que nos foi dada? Não é? Então, missão é você cumprir uma tarefa que foi fazer essa tarefa amando de outra pessoa. E a nós, então, foi dado também uma tarefa. Mas para a gente entender essa tarefa, na qual nos foi dada, essa missão que nos foi dada, eu creio que é importante nós olharmos qual é a missão de Deus. Se você puder desviar aqui o foco aqui que está virando a minha página, por favor. Qual é a tarefa que nos foi dada, né, por Deus, mas qual é a missão de Deus? Então, para entender isso, nós precisamos entender essa missão de Deus. Nós sabemos que Deus criou o homem, Ele cria este homem para que esse homem tenha um relacionamento pessoal com Ele. O homem está ali se relacionando com Deus. Esse homem foi criado perfeito, foi criado livre, e ele foi criado justamente para glorificar a Deus. Ele foi criado para fazer o bem, livre para fazer o bem. Porém, nós sabemos que o homem escolheu fazer o mal. E escolhendo fazer o mal, ele desobedece à ordem de Deus. Ele come da árvore que Deus havia dito para não comer lá no jardim. E, claro, a partir daquele momento, ele escolhe voluntariamente se afastar de Deus. E foi assim nas gerações seguintes, a queda de Adão e Eva. Quando nós chegamos lá em Romanos capítulo 1, nós temos que este homem que foi criado por Deus, ele na realidade tinha tudo para poder não se afastar voluntariamente de Deus. Porque Romanos capítulo 1 nos diz que porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, versículo 19, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, eles decidiram voluntariamente, não por falta de conhecimento de Deus, não por falta de conhecimento dos atributos de Deus, não por falta de conhecimento da divindade de Deus, mas eles agora entram numa espiral descendente
e mais vão se afastando de Deus, mais e mais vão se envolvendo no pecado e rejeitam então voluntariamente e se torna mais e mais depravado, mais e mais inútil, mais e mais com o coração enegrecido. Diz o texto que eles então, versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se como por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves e quadrúpedes. Ou seja, ele está cada vez mais se afastando de Deus. E o texto então vai continuar dizendo que por isso Deus os entregou às suas paixões infames. E eles foram cada vez mais ficando pecaminosos, cada vez mais se afastando de Deus, cometendo muitas torpezas, inclusive na área moral, especialmente homem com homem, mulher com mulher, se inflamando em seus corpos. E para assim chegar no mais profundo poço, eles não só fazem essas coisas, como também eles atraem outros para que façam. O versículo 32 vai falar sobre isso de Romanos 1. Eles querem, eles incentivam que outros também o façam, e assim se afastem de Deus. Agora, Deus, um Deus santo, puro, majestoso, misericordioso e bondoso. Então Deus fez um plano, né? Elaborou um plano. E aí você vai para João capítulo 8, vai lá para João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 26. João 8, 26 diz assim: João capítulo 8, versículo 26. Por isso, aliás, muitas coisas tenho para te dizer a vosso respeito. Espera aí. Muitas coisas tenho para te dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que, o quê? Me enviou. Então Jesus está dizendo, eu tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas deixa eu dizer uma coisa, teve alguém que me enviou. Lembra, o que é uma missão? É você fazer algo, né? Fazer uma tarefa que foi incumbida, que foi dada por alguém. E aqui, Jesus está dizendo que Deus fez o quê? O enviou. E aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então nós temos agora que Deus comissiona a Jesus Cristo. Deus envia a Jesus Cristo para falar algo para o mundo. Mas ainda em João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 17, João 3,17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Percebe aqui Deus agora mais uma vez comissionando, Deus enviando, ou seja, dando aqui uma tarefa para Jesus Cristo, e aqui cabe ele fazer, cumprir essa tarefa. E diz que Deus me enviou. Ele me enviou não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então nós temos Deus fazendo isso,
mas tem uma razão por que ele faz isso, né? Teve uma razão, um porquê ele fez isso. João capítulo 3, que vocês conhecem muito bem, no versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que ele tem pela humanidade, pelo ser no qual ele criou. Ainda, vai lá em 1 de João, que eu acho também esse texto fenomenal. 1 de João capítulo 4, versículo 10. 1 de João 4:10 diz assim: nisto consiste, olha o que ele diz, nisso consiste o quê? O amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é um grande amor. E aqui a propiciação, que é da mesma coisa de expiação, é justamente o pagamento, que Cristo tinha que pagar para poder resgatar, salvar o ser humano. Ainda em 1 João, capítulo 4, aqui, no versículo agora 14, 1 João, nós temos que os apóstolos, eles podiam testemunhar isso, eles presenciaram esse, na verdade, missionário de Deus, Jesus Cristo. João 4,14, 1 de João 4,14 diz: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Não é? Está percebendo aqui que Deus deu uma tarefa a seu Filho? Deus enviou o seu Filho como missionário aos homens? Ou seja, como alguém que vai cumprir uma tarefa que foi dada por outra pessoa, e essa outra pessoa aqui foi Deus. E Jesus foi incumbido dessa missão, salvar o mundo. E voltando para João, agora, capítulo 6, versículo 57, João capítulo 6, versículo 57, diz assim, João 6 e 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Né? Então, nós temos aqui, a missão de Deus foi enviar o seu Filho, ou seja, dar a seu Filho essa missão. Você vai salvar o mundo. Por quê? Porque eu amo essa minha criatura. Eu amo aqueles que eu criei. E o grande amor está justamente isso. Veja bem, não é que você amou a Deus, é que Ele te amou primeiro. Isso é que é amor. É um amor que não está sendo correspondido, mas Ele te amou. Você não correspondeu. Por quê? Numa espiral descendente. Mais e mais no pecado, se afastando mais e mais de Deus. E Deus então, vou mandar o meu filho, nessa missão de salvar o mundo. E como foi que isso aconteceu? Ou qual é a razão dele enviar o seu filho? Não só pelo amor que ele tinha, mas como isso podia acontecer, essa salvação do ser humano. Romanos capítulo 3, abre aí, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, diz assim:
Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Na realidade, o que Paulo está dizendo à igreja de Roma é que foi necessário se estabelecer uma lei para que os homens pudessem reconhecer o quanto eles eram pecadores, o quanto eles estavam distantes de Deus. Mas ao mesmo tempo ele diz, graças à lei, que é boa, justa e santa, na verdade, é que o homem pode perceber o quanto ele está distante de Deus. E aí, versículo 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como então Deus envia, dá uma tarefa a Jesus, é o seu missionário agora, para salvar o ser humano. Mas para salvar o ser humano, ele precisava satisfazer a justiça de Deus, porque Deus é bom, justo, puro, santo, perfeito. E não concebe a ideia de conviver com o pecado. Então pecou, Romanos 6 e 26, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem precisava pagar e ser morto. Mas Deus então dá essa missão. Você vai salvar o mundo, meu filho, único, morrendo, derramando o seu sangue por eles. E assim, ninguém pode me acusar que eu sou um Deus injusto, por ter salvado uns e outros não. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão indo em direção ao inferno. Mas você, meu filho, vai morrer para que todo aquele que nele crê se torne justiça de Deus por meio de quem? Jesus Cristo. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, você pecou até hoje, mas de agora em diante, todos os seus pecados serão esquecidos, não serão mais lembrados. Não é esquecido no sentido de que Deus não lembra, mas é, como diz Isaías, é colocado para trás. Deus não vai mais olhar o que você cometeu. De agora em diante, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E de agora em diante, você é justificado, é declarado justo diante de Deus. Porque Jesus cumpriu cabalmente a missão na qual lhe foi dada. Versículo 23, ou versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pela fé, você é justificado em Cristo Jesus. Então, Jesus satisfez essa justiça de Deus pela morte, pelo sangue derramado. Então agora, nossa missão. Peraí, entendemos a missão de Deus? Todo mundo entendeu bem a missão de Deus? Foi enviar Jesus Cristo para salvar. Como ele poderia salvar? Só pagando o preço
aí a sua morte, o seu sangue derramado, e agora ninguém pode acusar Jesus ou Deus de injusto, porque ele salva todo aquele que nele crê, e alguns, infelizmente, irão se perder, irão para o inferno por não crer em Jesus. Então volta aí agora para Marcos capítulo 16, que foi o texto que nós começamos vendo. Marcos 16, 15. Nós temos então agora a nossa missão. Para entendermos a nossa missão, entendemos primeiro a missão de Deus. O que acontece aqui? Marcos capítulo 16, eu acho que é um dos poucos batidos que Jesus dá nos seus discípulos. Mas Jesus está dando um batido aqui nos seus discípulos. Porque Jesus havia dito para os seus discípulos que ele estava com ele, mas ali ia ser um breve tempo, e ele iria morrer, mas iria ressuscitar. E Jesus ressuscitou. Mas só que, quem foi que primeiro viu Jesus depois de ressuscitado? As mulheres. Parece que os homens não acreditam muito nas mulheres, não? Como assim? Os apóstolos. Estou falando dos apóstolos, estou falando dos homens aqui. Não estou falando dos homens aqui, estou falando dos apóstolos. Não acreditam muito nas mulheres? As mulheres vão lá e dão a notícia que Jesus ressuscitou. Mas me parece que pairou no coração dos discípulos uma certa incredulidade. E aí, versículo 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E o quê? Censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Puxa vida. Alguns viram que ele ressuscitou, e aí esses 11, os discípulos que andaram com Jesus, que ouviram o que Jesus havia dito, estavam incrédulos, não estavam acreditando. E vocês tiram pelos que estavam no caminho de Emaús. Lembra aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús? Jesus lá com ele, conversando, ele disse, não, hoje já é o 3º dia, ele havia dito que ia ressuscitar, mas ninguém viu nada. Estávamos todos na esperança de agora o reino ser estabelecido. E Jesus disse, ei, estou aqui com vocês não estão sabendo disso, né? Chega lá, quando Jesus parte o pão, ele diz, ele realmente ressuscitou. Mas o que eu acho assim, elegante da parte de Jesus, é que ele não fez, tá bom, vocês não acreditaram em mim, então não vou mais abençoar vocês não, ou não vou mais agora dar nenhuma missão para vocês não. Não, ele não fez isso não. Ele disse, vocês entendem que realmente eu ressuscitei? Vocês estão sabendo disso? Vocês estão me vendo? Lembra lá? Tomé disse, mas como assim? É o Senhor mesmo? Toca em mim, Tomé. Sou eu mesmo que estou aqui, você não está me vendo. Mas aí eu quero dizer para vocês que eu tenho uma missão também para vocês. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, né? Então a nossa missão agora é pregar o evangelho. Essa missão de Jesus, claro, foi uma missão assim muito restrita. Foi naquele espaço que ele pôde percorrer. Ele não tinha como ir muito distante. Mas naquilo que foi possível, ele fez. Agora, quem ia dar continuidade a essa obra era os seus discípulos. E como? Qual era o método que eles deveriam usar? Mateus 28, não vamos nem lá, né, para a gente estar, vamos ficar nesse texto ainda aqui, mas Mateus 28, 19, todo mundo sabe de cor. É o versículo predileto de missões, que diz, ide, fazei discípulos de
todas as nações, de todas as etnias. O método era fazendo discípulos. Essa é a missão que é dada a mim, a você. Agora, o discípulo é aquele que faz o quê? Que ensina outros, não é? É aquele que passa os ensinamentos do seu mestre. Essa foi a missão dada aos seus discípulos. E aí, Timóteo vai, 2 Timóteo capítulo 2:2, vai reforçar justamente isso, quando ele diz assim, 2 Timóteo 2:2, ele diz: e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para o quê? Para instruir a outros. Então a missão agora é dada de um para outro. Deus comissiona a sua igreja agora para fazer isso, fazer discípulos, alcançar o mundo, fazer missões, é isso aí. Levar essa tarefa na qual Deus nos incumbiu, na qual Ele incumbiu os seus primeiros discípulos, né? Para que eles pudessem fazer. Então nós temos missão, é uma tarefa dada por alguém, na qual você vai cumprir, vai fazer essa tarefa. Deus então dá essa tarefa a Jesus, vai, morre e salva a humanidade, salva todos aqueles que nele crê, faz com que eles possam se tornar justificados diante de mim. E aí Jesus então cumpre a sua tarefa, vai até aquela cruz e usa aquela palavra tetelestai, que quer dizer cumprido, está consumado, né? Na cruz ele diz, tudo está consumado, foi completo, fiz do jeito que o Senhor mandou, e ele mesmo disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Depois ele ressuscita e chega então para os discípulos e diz, agora eu vou dizer qual é a missão de vocês. É pregar o Evangelho. E a mensagem qual é? O Evangelho. As boas novas. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês, é isso que nós devemos falar para as outras pessoas. Que o homem está nessa espiral descendente, mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, elaborou um plano, envia o seu Filho Jesus Cristo, ele morre numa cruz, derrama o seu sangue para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É isso o Evangelho, é simples, muito simples. Qualquer um de vocês aqui pode fazer isso. Ou seja, cada um de nós podemos fazer missões. Missões, então, é uma tarefa de todos. Missões é a minha tarefa, é a sua tarefa. E qual o campo? Qual a extensão disso? Porque quando nós pensamos muitas vezes em missões, nós só pensamos em Portugal, entre os índios, na China. Mas olha o que Jesus está dizendo. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações, ou seja, em todos os lugares. E aí, você vai, claro, para Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Aqui já é Jesus ressuscitado. Depois que ele ressuscita, ele está ali com os discípulos. E ele diz agora, recebereis poder sobre vós, quando vier o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então a missão que eu dou para vocês é levar o Evangelho. Onde? Qualquer lugar do mundo. No seu bairro, na sua comunidade, no seu condomínio. E hoje nós temos um campo missionário. Nós que moramos em condomínio temos um campo missionário nosso. Já pensou?
E o que é que você está fazendo nesse campo missionário? Só indo para casa dormir e fazer as outras atividades e está esquecendo do campo missionário que você tem, o condomínio. Por isso que alguns homens estão se mobilizando para começar a alcançar esse campo missionário do condomínio. Estão pensando no condomínio em estar morando Péricles, Alain, Pablo, já estão querendo começar nesse campo missionário ali. Mas você também tem o seu campo missionário, você tem seu vizinho, você tem um condomínio que você mora. Essa é a missão que foi dada. Todos os lugares, todos os campos são campos missionários. E o que é que diz mais? Todo o mundo. Ou seja, todas as nações, todas as línguas, todos os povos. É isso que ele está dizendo. É essa a extensão de missões. Não é só no seu bairro. Mas lembra, mas para que isso aconteça, nós precisamos sair das quatro paredes. Não podemos só vir aqui adorar a Deus, e devemos fazer isso, ter comunhão, mas também termos preparo, e assim sairmos a fazer isso, a cumprir com essa missão. E qual é o exemplo que a gente pode ter disso? Vai lá para Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Mateus 9, 35. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Você já pensou aqui? Nós temos quantos trabalhadores em potencial para missões? Para fazer essa missão, cumprir essa missão de Deus para nós, por meio de Jesus Cristo? E será que vamos continuar rogando ao Senhor da seara que mova o coração da Igreja Batista de Nova Parnamirim para que saia levando o Evangelho? Será que você vai continuar perdendo a oportunidade de falar de Cristo para as pessoas que muitas vezes estão a seu lado e você conversa sobre tantas coisas, menos desse Evangelho que nós conhecemos? Jesus é um grande exemplo. Ele caminhava aldeias, povoados. E claro, ele fazia curas para autenticar a mensagem do Evangelho, que realmente aquela mensagem vinha de Deus. Mas nós hoje podemos oferecer a cura da alma, a cura dos traumas. Podemos oferecer para as pessoas o perdão do Senhor Jesus, a sua graça, a vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos deu essa missão. Mas nós temos também um exemplo, não só de Jesus, mas da igreja primitiva. A princípio, a igreja primitiva, ela não estava entendendo que Jesus veio estabelecer o reino, mas infelizmente o reino foi adiado. Mataram, levaram Jesus à cruz. Mas era plano de Deus que alguém morresse pelos pecados, tanto meus como o de tantas pessoas. E então com isso, eles ainda entenderam que Jesus ressuscitou. Ótimo, Jesus ressuscitou. E aí quando Jesus ressuscita, eles ainda estão voltados a levar a mensagem do reino só para
aqueles que estão lá em Jerusalém, eles ainda ficaram ali nas quatro paredes, vamos dizer assim. E aí, lá em Atos, nós temos que Deus fazer uma mudança na vida deles. Deus então manda para eles uma perseguição. Capítulo 8 de Atos. E Saulo consentia na sua morte e na morte de Estevão. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entretanto, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Agora, o que acontece? Jesus chama eles e diz: olha, eu vou dar uma ordem para vocês. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minha testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Onde é que eles ficaram só? Jerusalém. Esqueceram que tinha uma missão que foi dada a eles. E aí, Deus diz: então vou mandar uma perseguição para esse pessoal acordar. E eles entenderam. Aí, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Então agora eles entenderam que precisava pregar o evangelho do rei. Precisava pregar o evangelho para as pessoas. E eles saíram, e aí foram pregando a palavra. E aí, versículo 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois, naquele momento, muitas pessoas começaram a crer. E a palavra de Deus começou a se expandir. Judéia, Samaria, e mais tarde chegou até os confins da terra. Paulo sendo enviado pela igreja para fazer missões. E a gente conhece bem as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas nós temos, a partir daquele momento, um despertar para levar a palavra de Deus, o evangelho. Isso aconteceu ao longo da história da igreja. Muitos homens deram as suas vidas por amor dos perdidos. Muitos foram queimados vivos por amor dos perdidos, porque a sua missão era bem maior do que a sua própria vida, a missão de levar o evangelho. Nós temos, por exemplo, Hudson Taylor, que foi no século XVIII um grande missionário na China. Ele fundou uma missão à China e pelo menos 800 missionários foram enviados ali à China. 125 escolas foram fundadas. Mais de 18 mil pessoas entregaram a sua vida a Jesus Cristo como Salvador. Nós temos, por exemplo, William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, que fundou a Sociedade Missionária Batista de Londres, na Inglaterra. Ele foi missionário na Colômbia, ele foi missionário na Dinamarca, ele foi missionário na Índia, ele traduziu a Bíblia para vários idiomas. Hoje nós temos Milton e Nereide entre os indígenas. Hoje nós temos Elias em Portugal. Hoje nós temos Cris na Venezuela, Colômbia, né? Ou Bolívia. Hoje nós temos homens, pastor Ronaldo, missionário Ronaldo. Temos mulheres que estão entregando a sua vida para fazer
missões. Agora, você parou agora para um pouco para pensar que essa missão foi dada também a você. A tarefa foi dada a você por Deus também, para que você seja, em potencial, um missionário. Então, qual foi a última vez que você falou do Evangelho? Ou a quantas pessoas você falou do Evangelho durante esses 90 dias do ano? Quantas vezes você levou o Evangelho para alguém? Quantas vezes você teve a oportunidade de conversar com pessoas, longos papos? Quantas vezes você conversou com seus familiares que não são cristãos? Talvez você foi à praia com eles. Talvez você foi à casa deles fazer uma visita. Talvez eles veio à sua casa. Talvez você foi na casa de um amigo. Quantas vezes você parou no intervalo para o almoço do trabalho e sentou à mesa com amigos para conversar e comer? E durante todo esse tempo, quantas vezes você falou do Evangelho? A missão foi dada a você, por Jesus Cristo. Porque nós somos discípulos de Jesus. Então, nesse mês de missões, se sinta desafiado a não perder uma oportunidade que o Senhor te dará até o final do mês. Deus vai te dar a oportunidade, certamente, de você falar do Evangelho. E você sabe qual é a missão, sabe qual é o Evangelho. Só fala. Deixa que Deus vai agir na vida dessas pessoas que você falou. Deixa que o fruto vai vir. Então, vamos curvar as nossas cabeças e ora a Deus nesse momento, dizendo: Senhor, eu quero realmente ser parte dessa missão que o Senhor tem incumbido a tua igreja. E eu que sou a tua igreja, eu quero realmente levar o Evangelho. Esse mês, ó Pai, dá-me uma oportunidade para falar do Evangelho a uma pessoa. Ó Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A tua palavra nos ensina como devemos realmente andar, viver, nos comportar, e também nos ensina a nos apropriar dessa missão que o Senhor nos deu e assim sermos realmente, verdadeiramente missionários. Que uma tarefa de cada um de nós é uma tarefa da tua igreja. Então pedimos que nos abençoe e nos mova a fazer isso durante a nossa vida, pois essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.